o segredo dos grandes mestres para o autoconhecimento profundo. Você já reparou que algumas pessoas, mesmo quando não dizem uma palavra, emanam algo que transforma o ambiente? Existe uma presença que não pode ser fingida, uma força que não se explica, mas que se sente. Os grandes mestres sempre carregaram esse mistério. E não é porque sabem mais do que você, é porque se permitiram mergulhar onde a maioria tem medo de entrar. Não é nas palavras que está o segredo, nem nos rituais elaborados. O que realmente transforma começa no silêncio. Um silêncio vivo, que não esconde, mas revela. Um silêncio que escancara tudo aquilo que o barulho tenta esconder. É ali, nesse espaço vazio e cheio de presença, que começa o verdadeiro autoconhecimento. E se você chegou até aqui, é porque também sente esse chamado. Algo dentro de você já começou a despertar. E o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você se vê. A arte de esvaziar para receber. Tudo começa com uma pergunta que ninguém faz. Quanto de você é realmente você? Quantas ideias, certezas, julgamentos e interpretações foram acumuladas ao longo da vida, menos sem nunca terem sido questionadas? O processo de autoconhecimento não se inicia no acúmulo, mas na liberação. E os verdadeiros mestres, em vez de encherem suas mentes com mais, escolheram o caminho de esvaziar. Esvaziar não é esquecer, não é negar, é abrir espaço, é reconhecer que há tanta informação, tanto ruído, tantas vozes internas, que já não se sabe mais onde está a sua própria. É por isso que, antes de receber algo novo, é preciso soltar o velho, mas não estamos acostumados a soltar. A mente busca controle, quer entender tudo antes de confiar, quer se proteger do incerto, agorando-se às certezas frágeis. E nesse movimento de agarrar, ela se fecha. Fecha-se para o mistério, fecha-se para o invisível, fecha-se até para o sagrado. Os grandes mestres aprenderam que a sabedoria verdadeira não vem do que se acumula, mas do que se permite ir embora. Eles sabiam que a mente cheia não escuta e que só no vazio pode nascer algo realmente novo. Por isso, treinaram o esvaziamento diário, silencioso, profundo. Esvaziar é um ato de coragem, porque quando você solta aquilo que conhece, entra num território onde não há garantias, onde o ego perde a referência, onde as máscaras caem. Mas é exatamente aí que começa a transformação real, no espaço entre o que você era e o que está prestes a descobrir. Observe os ciclos da natureza. Uma árvore não floresce o ano inteiro. Há momentos de queda, momentos em que ela solta tudo, as folhas caem, os galhos secam, o silêncio se instala. E é nesse silêncio que a nova vida começa a ser gestada. Você também precisa desses invernos, precisa de pausas, precisa parar de tentar ser algo para se permitir ser o que você realmente é. O esvaziamento começa com coisas pequenas. O julgamento que você solta, a opinião que decide não impor, a necessidade de ter razão que finalmente você abandona. E pouco a pouco o barulho vai diminuindo. O espaço interno vai se abrindo, e nesse espaço algo maior começa a emergir. Você sente, não é uma ideia, é uma presença, um campo silencioso dentro de você que sempre esteve ali, mas que agora tem espaço para se manifestar. Esvaziar-se é abrir a porta para essa presença, é sair da mente e entrar na consciência. Esse é o primeiro passo, o passo que permite todos os outros, porque sem espaço, nenhuma transformação real pode acontecer. Sem silêncio, nenhuma voz da alma pode ser ouvida. Sem soltar, nada novo pode florescer. Então, pare, respire, olhe para dentro, pergunte-se: o que eu ainda carrego que já não me serve? O que posso soltar hoje sem precisar entender, sem precisar controlar? Porque o que você soltar agora pode ser exatamente o que está te impedindo de receber aquilo que sua alma vem pedindo há tanto tempo. O corpo como oráculo espiritual. Você já reparou que o corpo fala antes da mente entender? Um arrepio sem explicação, um aperto no estômago, uma tensão nos ombros que insiste em voltar. O corpo é o primeiro a reagir. Ele sente o que a mente ainda está tentando nomear. Ele pressente, ele avisa, ele guarda. Durante muito tempo, fomos ensinados a ignorar o corpo, a vê-lo como máquina, a tratá-lo como um instrumento que deve obedecer, render, resistir. Mas o corpo não é máquina. Ele é oráculo, ele é templo.
Ele é o mensageiro mais leal da alma. Quando algo está desalinhado dentro de você, é no corpo que isso primeiro aparece. Pode ser uma insônia que insiste, uma respiração rasa, uma fadiga inexplicável, uma irritação súbita. Tudo isso são linguagens, sinais, tentativas do seu ser mais profundo de te trazer de volta para si. Mas estamos tão distraídos, tão focados no que vem de fora, que esquecemos de escutar o que pulsa dentro. E assim, vamos acumulando tensão, dor, angústia, até que o corpo grita. E mesmo quando ele grita, muitos ainda tentam silenciar o sintoma menos, em vez de ouvir o que ele quer dizer. Os mestres antigos sabiam que cada parte do corpo carrega um símbolo. Sabiam que a raiva que se instala no fígado não é apenas química, que a garganta que fecha tem palavras engasgadas, que a coluna que dói sustenta pesos que não são mais seus. Eles escutavam com atenção, tocavam com reverência e aprendiam com o corpo revelava. Você também pode fazer isso. Comece parando por um instante, feche os olhos, respire com profundidade e pergunte: o que meu corpo está tentando me mostrar que minha mente ainda não viu? Talvez ele esteja pedindo descanso, ou perdão, ou movimento, ou apenas presença, porque o corpo sente quando você o abandona e se fecha, mas ele também sente quando você retorna e se abre. Existem verdades que você só vai acessar quando parar de pensar e começar a sentir. O corpo guarda memórias de sua infância, de sua linhagem, de suas escolhas não feitas, e cada dor que ele manifesta é um convite, um pedido de escuta, não de correção. Quando você começa a confiar no corpo como aliado, algo muda. Você não reage mais aos sintomas com medo, mas com curiosidade. Você não corre para anestesiar, mas para decifrar. E aos poucos, essa escuta transforma a relação com você mesmo. O corpo se torna a ponte entre o invisível e o visível, entre o que está além da mente e o que se manifesta no agora. Ele é bússola quando você se perde. É abrigo quando tudo desaba. É altar quando você se reconecta com o que é sagrado. E esse oráculo está sempre com você, em silêncio, apenas esperando que você pare e escute memórias que não são suas. Nem tudo o que você sente nasceu com você. Há dores que não são suas, mas que você carrega como se fossem sensações estranhas, padrões repetitivos, medos inexplicáveis, que surgem como fantasmas silenciosos, sem origem aparente. E ainda assim, estão ali, no seu corpo, na sua mente, na sua história. A ciência já começa a comprovar o que os mestres antigos sempre souberam. Memórias emocionais são transmitidas de geração em geração, de avó para mãe, de pai para filho, como se cada linhagem fosse um rio. E você é uma gota que carrega em si as águas de todos os que vieram antes. Você pode ter herdado a ansiedade da sua avó, que viveu em guerra, a escassez do seu bisavô que passou fome, o medo de errar do seu pai, que nunca pôde falhar. E todas essas cargas vivem escondidas dentro de você, moldando seus sentimentos, suas escolhas, seu silêncio. Mas há uma diferença sutil e sagrada, menos entre reconhecer e se aprisionar, entre compreender e se vitimizar, porque você não está condenado a carregar nada disso. Você está aqui para ver o que antes não foi visto, para sentir o que antes foi negado, para libertar o que ficou retido. É por isso que certos gatilhos parecem desproporcionais. Certas dores se repetem mesmo depois de tantas tentativas. Porque não se trata apenas de você. Trata-se de curar algo que foi deixado para trás, que ficou preso no tempo, à espera de alguém que tivesse coragem de olhar. Quando você sente uma tristeza sem nome, pode ser que esteja dando voz à tristeza de alguém que nunca pôde chorar. Quando você se sabota repetidamente, pode ser que esteja repetindo inconscientemente uma lealdade familiar, como se dissesse: eu também carrego isso por vocês. Mas essa lealdade silenciosa não é amor, é prisão. O amor verdadeiro cura quando se transforma em consciência. E a consciência nasce quando você diz: isso não é meu, mas eu vejo, eu acolho, e agora eu devolvo. Você não precisa saber todos os detalhes da sua árvore genealógica, não precisa entender todas as histórias, basta sentir com presença, basta perguntar:
essa dor tem mesmo a ver comigo. Ou eu a peguei emprestada, essa culpa é minha, ou alguém a depositou em mim. Quando essa pergunta é feita com sinceridade, algo se move, uma rachadura se abre no padrão. E por essa rachadura entra a luz. Luz de discernimento, luz de libertação, luz de escolha. Você não veio repetir, você veio curar. E curar não é apagar o passado, é honrá-lo sem precisar carregá-lo. É dizer aos que vieram antes: eu te vejo, eu te reconheço, mas sigo com o coração livre, porque só com o coração livre é possível conhecer quem você realmente é. O eu que te observa em silêncio. Existe algo em você que nunca muda, um ponto fixo no meio de todas as tempestades, um espaço silencioso que observa tudo, mas não se confunde com nada. Esse algo não tem nome, não tem idade, não tem forma, mas está sempre ali, presente, testemunha do seu mundo interior. Você pode se sentir confuso, ansioso, alegre ou triste menos, mas esse ponto permanece o mesmo, observando. Quando você pensa: estou com medo, quem é o eu que percebe esse medo? Se há alguém que nota o medo, esse alguém não é o próprio medo, é consciência, é presença, é o eu que observa. Esse é o maior segredo do autoconhecimento profundo. Descobrir que você não é o que sente, nem o que pensa. Você é aquele que sente, você é aquele que pensa. Mas não é a emoção, nem o pensamento. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E esse espaço, quando acessado, traz uma paz que não depende de nada. Os mestres sabiam disso. Eles não tentavam controlar as emoções. Eles as acolhiam, porque sabiam que tudo passa, que tudo muda. E que o que permanece é o observador. Você pode estar em caos, mas o observador em você está calmo. Você pode estar em dor, mas o observador permanece intocado. Ele só observa com presença, com compaixão. A mente quer agir, explicar, julgar, mas o observador não precisa de esforço. Ele só está, e quanto mais você se lembra dele, mais os pensamentos perdem o poder de te arrastar. Mais as emoções se dissolvem naturalmente, porque quando são vistas sem resistência, elas se libertam. Imagine agora um céu azul. Ele está lá, mesmo quando está encoberto por nuvens. As nuvens são seus pensamentos, seus medos, suas dúvidas. O céu é o observador, está além, sempre presente, inalterado. Você já teve a sensação de estar em meio a uma situação intensa e de repente se vê observando tudo como se fosse um filme? Esse é um vislumbre do seu eu profundo, um ponto de consciência que não se identifica com a história, mas simplesmente a presença. O caminho do autoconhecimento é a prática de retornar a esse ponto, repetidamente, em silêncio e em escuta, até que esse retorno se torne natural. Até que, mesmo nos momentos mais turbulentos, você consiga dizer: eu vejo, eu reconheço, mas eu não sou isso. Eu sou o que observa. Não é fuga, é presença radical, tá inteiro no que acontece, mas não ser engolido por isso. Não é se afastar da vida, é mergulhar nela com outra qualidade de atenção. Com o olhar de quem sabe que, por trás de cada sensação, existe uma presença intacta. Essa presença é o portal para a sua essência. Quando você a encontra, descobre que tudo que buscava fora já estava dentro, esperando ser visto. O silêncio que cura feridas invisíveis. Existe um tipo de dor que não grita, que não sangra, que não aparece em exames, mas que corrói por dentro. São as feridas invisíveis, formadas por palavras não ditas, perdas não compreendidas, solidões disfarçadas de força. E o curioso é que, muitas vezes, quanto mais silenciosa a ferida, mais profundo o impacto que ela causa. Vivemos cercados por ruídos, de fora e de dentro. Pensamentos acelerados, notificações constantes, cobranças, comparações, medo de parar. E assim, vamos acumulando tensões que não se desfazem, frustrações que não se expressam, mágoas que não encontram saída. O mundo nos ensinou a seguir em frente, mas não nos ensinou a escutar. O silêncio é o espaço onde a cura começa. Não o silêncio que sufoca, mas o que acolhe.
o que permite sentir sem julgamento, o que dá permissão para que as emoções escondidas venham à tona, menos sem pressa, sem culpa, sem máscaras. Os mestres antigos não usavam muitas palavras. Eles sabiam que a sabedoria não está no que é dito, mas no que é compreendido entre as pausas. Eles ensinavam pelo olhar, pela presença, pelo silêncio, cheio de sentido, porque o silêncio verdadeiro não é vazio. Ele é campo fértil onde a alma pode florescer. Quando você se permite silenciar, começa a ouvir camadas mais sutis de si mesmo. Talvez venha uma tristeza antiga, uma saudade esquecida, uma verdade que você tentou negar, mas também pode vir uma paz que você nunca acessou, uma força que estava adormecida, uma clareza que nenhuma explicação racional poderia trazer. Feridas emocionais não se curam com pressa, elas se dissolvem quando recebem espaço, quando deixam de ser ignoradas, quando são tocadas com gentileza. O silêncio oferece exatamente isso, um colo invisível onde até a dor mais funda pode respirar. Talvez por isso tanta gente fuja do silêncio, porque ele revela, ele escancara o que está mal encaixado. Ele mostra onde falta presença, onde a alma se afastou. Mas é justamente aí que mora a transformação. Ficar em silêncio com você mesmo é um ato de coragem. Não é a ausência de som, é a presença inteira no que está vivo em você agora. É escutar o que nunca teve voz, é sentar diante da sua própria história sem querer mudá-la, apenas reconhecê-la. Você pode começar agora. Desliga por alguns minutos tudo que te distrai, respira fundo, fecha os olhos, não precisa pensar em nada. Só escute o que está aí dentro querendo ser sentido. Talvez no começo venha inquietação. A mente vai tentar fugir, trazer listas, problemas, medos. Mas se você continuar, logo virá uma suavidade, um calor leve no peito, uma sensação de retorno, como se algo finalmente dissesse: obrigado por ter voltado, porque no fundo é disso que se trata. Voltar para si, para o silêncio que sempre esteve ali, esperando que você lembrasse. Quando você para de fugir de si mesmo, a fuga tem muitas formas: distrações, trabalhos em excesso, relacionamentos vazios, compromissos sem alma, pensamentos repetitivos. Cada um deles é um desvio sutil da única coisa que realmente importa. Você, não o você que mostra para o mundo, mas o você que sente no silêncio, que carrega lembranças não resolvidas, que sonha em segredo, que espera há anos ser ouvido. Durante muito tempo, talvez você tenha corrido de si mesmo achando que era evolução. Pensou que crescer significava ocupar-se, alcançar mais, parecer forte. Mas a verdadeira força está em parar. Parar para se escutar, parar para não se trair mais. Fugimos porque acreditamos que não vamos suportar o que existe dentro, que é demais, que é pesado, que é escuro. Mas nada é mais exaustivo do que manter uma fuga constante. O que você evita não desaparece, apenas cresce na sombra, e um dia cobra presença. Os grandes mestres, eles não correm de si mesmos, eles se voltam para dentro com coragem, sentam com a dor, conversam com a dúvida, olham nos olhos do medo, não para vê-lo, mas para entendê-lo, porque todo medo guarda, no fundo, uma parte ferida, que só quer ser acolhida. É quando você para de fugir que começa a transformação, porque o que você enfrentava como um monstro era só um pedaço seu, esquecido, pedindo cuidado, um fragmento da sua história, esperando abraço. Você não precisa resolver tudo de uma vez, não precisa entender tudo agora. Precisa apenas fazer o movimento mais difícil e mais libertador, ficar com um que incomoda, ficar com um que pulsa, ficar com o que te assusta, ficar sem fugir. E nesse ficar, algo muda. A resistência se desfaz, a tensão solta, e aquilo que parecia insuportável começa a perder força. Você não está quebrado. Nunca esteve, só se afastou de partes suas que foram deixadas para trás. Mas elas ainda estão aí, esperando que você volte, que você pare de fugir e pela primeira vez diga: eu estou aqui com você. Esse gesto de presença consigo mesmo é o início da cura.
Não importa quanto tempo passou, quantos erros aconteceram, quanta dor foi acumulada. Sempre é possível retornar, sempre é possível recomeçar. E nesse recomeço não existe performance, não existe conquista, só existe verdade. E a verdade é que você é mais inteiro do que pensa, mais corajoso do que acredita e mais digno de amor do que jamais disseram. Intuição, a voz que já sabe. Existe uma voz dentro de você que não grita, ela não argumenta, não impõe, ela sussurra, leve, constante, presente. É a intuição, aquilo que já sabe, antes que a mente compreenda, aquilo que sente, mesmo sem provas, aquilo que reconhece, sem precisar explicar. Durante muito tempo, fomos ensinados a ignorar essa voz, a duvidar do que sentimos, a buscar fora as respostas, a confiar apenas no que pode ser medido, calculado, comprovado. Mas há verdades que não cabem na lógica. E há caminhos que só o coração entende. A intuição não vem do medo, nem da pressa, nem da ansiedade. Ela vem do centro. E para escutá-la, é preciso silenciar o barulho. A mente corre, a intuição espera. A mente exige garantias. A intuição oferece direção. Muitos mestres caminharam guiados por ela, tomaram decisões que pareciam ilógicas para o mundo, mas profundamente corretas para a alma, porque a intuição, ela é conexão direta com o invisível. É um fio sutil que liga você ao que ainda não aconteceu menos, mas já vibra dentro. Talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação de que algo estava errado, mesmo com tudo certo do lado de fora, ou aquele impulso de ir por um caminho sem saber o porquê, e depois perceber que era exatamente o necessário. Isso é intuição em ação, uma inteligência mais profunda do que o raciocínio, mais antiga que qualquer explicação. Para acessá-la com clareza, é preciso desacelerar. É no espaço entre os pensamentos que ela aparece, nos pequenos silêncios do dia, na pausa entre uma respiração e outra, no instante em que você solta o controle e apenas sente. A intuição fala com imagens, com sensações, com leves arrepios, com uma certeza sem motivo. Ela não precisa convencer, só precisa ser ouvida, e quanto mais você escuta, mais forte ela se torna. Ela pode te dizer quando é hora de soltar, quando é hora de insistir, quando algo está vibrando com a sua verdade, ou não. E mesmo que você ainda não entenda, ela já sabe, porque a intuição não prevê o futuro. Ela lê o presente com profundidade. Confiar nessa voz é um ato de autoconhecimento, porque é reconhecer que há uma sabedoria em você que vai além do pensamento, que vai além do que te ensinaram, que pertence ao seu próprio caminho, único, irrepetível. Você não precisa explicar para os outros o que sente, só precisa respeitar. A intuição não é argumento, é direção, não é resposta pronta. É bússola silenciosa. E quando você começa a segui-la, percebe que tudo se alinha com mais leveza, com mais verdade, com mais sentido. Afinal, o que a mente calcula, a intuição revela. O que a lógica separa, a intuição conecta, e o que o mundo complica, a intuição simplifica. A coragem de ser transparente. Ser transparente não é se expor, é se revelar sem defesas, sem máscaras, sem o medo de não ser aceito. É ter coragem de mostrar o que é verdadeiro em você, mesmo quando isso contraria expectativas, desagrada padrões ou revela vulnerabilidades. Durante anos, aprendemos a vestir armaduras, a sorrir mesmo quando algo dói, a dizer está tudo bem mesmo quando o coração grita. Criamos versões de nós mesmos que são agradáveis, funcionais, aceitáveis, mas em algum ponto do caminho, começamos a nos perder de quem realmente somos. Ser transparente é o oposto da performance. É deixar cair o roteiro. É deixar que os outros vejam não apenas suas conquistas, mas também suas dúvidas, suas cicatrizes, suas partes inacabadas. Os mestres verdadeiros não se escondem atrás da perfeição. Eles se mostram por inteiro, com luz e sombra, com firmeza e fragilidade, porque sabem que não há vergonha na humanidade. O que é real sempre toca mais do que o que é perfeito. E há uma liberdade imensa em ser transparente quando você para de tentar manter uma imagem sobre espaço para respirar, para relaxar dentro da sua verdade. E quem permanece ao seu lado quando você é transparente
ama você de verdade. Não a ilusão, mas a essência. A transparência não é irresponsável. Não é dizer tudo a todos. É saber, com sabedoria, quando sua verdade precisa ser dita menos e quando o silêncio é o cuidado. Mas mesmo o silêncio, quando vem de alguém transparente, carrega presença, carrega verdade. É preciso coragem para ser assim, porque ser transparente é arriscar, é se colocar em vulnerabilidade, é saber que você pode ser incompreendido e ainda assim escolher ser fiel a si. Mas é justamente nessa escolha que você se fortalece, porque quando você se alinha por dentro, quando não há contradição entre o que sente e o que expressa, um poder silencioso nasce, um magnetismo, uma confiança que não precisa de aplausos. Você não veio ao mundo para interpretar um personagem, veio para ser inteiro. E a inteireza exige transparência. Não há espiritualidade real sem verdade. Não há autoconhecimento profundo sem honestidade radical. Então, se algo em você quer ser dito, expresso, reconhecido, escute. Se existe uma parte reprimida, adaptada demais, controlada demais, permita que ela se aproxime. Dê voz a si mesmo. Não para convencer ninguém, mas para não se perder mais de você. Ser transparente é um presente para você e para quem cruza o seu caminho. Porque cada vez que você escolhe ser verdadeiro, você autoriza outros a fazerem o mesmo. O corpo também lembra, antes de qualquer palavra, de qualquer ideia, existia o corpo. E ele guarda tudo, o que foi dito e o que foi calado, o que foi sentido e o que foi engolido. Ele não esquece, ele registra, ele transforma experiência em presença física. O corpo não mente. Enquanto a mente justifica, racionaliza, nega, o corpo mostra, em forma de tensão, cansaço, bloqueios, dores sem explicação, suspiros que não se completam, sintomas são mensagens, e cada desconforto carrega uma história esperando ser ouvida. Os grandes mestres escutam o corpo, porque sabem que ele fala quando a alma quer ser reconhecida. Uma dor nas costas pode ser um fardo antigo, uma rigidez nos ombros, um excesso de controle, um nó na garganta, palavras não ditas há anos. Não se trata de psicologizar tudo, mas de sentir com presença. Você já percebeu como o corpo reage quando você se aproxima de algo verdadeiro? Um arrepio, um calor, um relaxamento súbito. Ou quando algo te invade, o coração acelera, os músculos enrijecem, o ar parece faltar. O autoconhecimento profundo não acontece apenas na mente. Ele desce, ele se integra, ele pede presença na pele, no peito, no ventre, pede que você se mova com consciência, que toque seu próprio corpo com reverência, que respire não apenas para sobreviver, mas para sentir cada parte sua guarda algo. As mãos lembram do que seguraram e do que perderam. Os pés, por onde andaram e de onde fugiram. O estômago, tudo o que não digeriram. O peito, o amor que entrou e o que foi negado. Talvez por isso, a cura verdadeira seja sempre corporal também. Não basta entender com a cabeça, é preciso liberar no corpo, respirar fundo, onde antes havia retenção, deixar que lágrimas presas encontrem o caminho, permitir que o corpo trema, solte, amoleça, e isso é sagrado, não é fraqueza sentir, é força, a verdadeira força, aquela que não endurece, mas sustenta, aquela que se move com a vida e não contra ela. Você não precisa fazer grandes rituais, basta talvez fechar os olhos por um minuto, escutar o seu corpo agora, o que ele está pedindo, o que ele tem segurado por você. Onde há aperto, onde há espaço, honre esse templo silencioso, porque nele vive uma memória que pode te libertar, e quanto mais você se reconecta com o corpo, mais ele deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar de refúgio, de casa. O corpo também é alma, e quando você ouve o que ele sussurra, começa a lembrar de quem sempre foi. A alma não corre, existe uma urgência silenciosa no mundo, um chamado constante para fazer mais, responder mais rápido, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Corremos para não perder, corremos para alcançar, corremos para provar, mas a alma não corre. Ela caminha, ela observa, ela sente cada passo. E é justamente por isso que tantas vezes não conseguimos ouvi-la, porque estamos indo
rápido demais. A alma se revela na pausa entre um pensamento e outro, no instante em que você desiste de apressar as respostas, no espaço entre um ciclo que termina e o próximo que ainda não começou. Ela aparece quando você não tenta controlá-la, quando você está presente o bastante para percebê-la. Não é à toa que os momentos mais reveladores da vida não acontecem em meio à pressa. Eles surgem quando você desacelera, quando algo em você se permite parar, observar o céu, sentir o vento, respirar sem pressa. A alma precisa de tempo, de espaço, de silêncio. Ela não grita, ela não disputa a atenção com as notificações. Ela apenas espera até que você volte para si. Os grandes mestres sabem disso. Eles criaram ritmos próprios. Eles não obedecem à urgência do mundo, mas à verdade interior. Eles entendem que caminhar com alma é muitas vezes andar mais devagar, mas com muito mais direção. E isso não é lentidão, é presença. Porque quem está presente não se atrasa. É preciso coragem para viver nesse outro ritmo, para dizer não ao excesso, para recusar o vício da pressa, para escolher estar de verdade onde se está, porque o mundo recompensa a velocidade, mas a alma floresce na profundidade. Você já parou para perceber como se sente depois de um dia corrido, o corpo cansado, a mente cheia, mas o coração vazio? Porque correr demais nos esvazia de nós mesmos, e ninguém encontra sentido correndo. A alma quer conexão com o agora, com o essencial, com aquilo que vibra e não apenas funciona. E ela só se manifesta quando você está inteiro no momento, sem atropelar o tempo, sem antecipar o fim. Desacelerar é um ato de amor próprio, é um reencontro, é olhar para a vida com outros olhos, não como uma lista de tarefas, mas como uma jornada sagrada. Você não precisa fazer tudo, nem precisa estar em todos os lugares, só precisa estar em você, aqui, agora. Porque nesse instante, se você respirar fundo, fechar os olhos por um momento e escutar, vai perceber. A alma ainda está aí, nunca saiu, só estava esperando você voltar. A sabedoria da simplicidade. A mente busca a complexidade. Ela acredita que quanto mais elaborado, mais valioso, mais difícil, mais verdadeiro. Mas a alma sabe que o essencial é sempre simples. A simplicidade não é pobreza de ideias, é pureza de presença. É quando algo toca fundo, sem precisar explicar muito. É quando uma frase curta diz mais do que um livro inteiro. Quando um gesto silencioso comunica mais do que 1000 palavras. Os grandes mestres conhecem essa linguagem. Eles não complicam o que já é profundo. Eles limpam o excesso. Eles dissolvem o ruído. Porque sabem que a verdade não precisa de enfeites. Ela tem luz própria. A sabedoria da simplicidade se manifesta nas pequenas coisas, em escutar com atenção, em andar devagar, em olhar nos olhos, em dizer obrigado com o coração, em silenciar, quando não há mais o que dizer. Vivemos tempos de excesso de informação, de estímulo, de pressa, mas pouca conexão, pouca pausa, pouca presença real. E é por isso que a simplicidade se tornou revolucionária. Ela é o retorno ao que importa, ao que sustenta, ao que não muda, mesmo quando tudo muda. Não é fácil viver assim, porque a simplicidade assusta quem está acostumado com barulho, quem associa valor à quantidade, quem aprendeu que o amor precisa de provas grandiosas. Mas quando você se rende à simplicidade, algo em você relaxa, as expectativas diminuem, a comparação perde força e a beleza das coisas pequenas começa a se revelar. Simplicidade é comer devagar, é ouvir alguém sem pensar na resposta, é cuidar do que se tem, é usar palavras com intenção, é não carregar o que não é seu, é vestir o que faz sentido e não o que impressiona, é sentir-se em casa dentro de si. É curioso perceber como o coração entende a simplicidade, como ele reconhece de imediato o que é genuíno, porque há uma frequência nas coisas simples que nenhuma técnica pode fabricar, uma leveza que só vem quando você não está tentando parecer algo, mas apenas sendo. E
Essa simplicidade é talvez o mais alto grau de sofisticação, porque só chega nela quem já atravessou o caos interior, quem já viu de perto os próprios abismos, quem já cansou de buscar fora o que sempre esteve dentro. Simplicidade é maturidade da alma, é saber que não é preciso muito para ser inteiro, que não é necessário acumular para ser rico, que o valor da vida está em sentir, não em possuir. Então, se a sua busca te levou longe demais, volte. Se você se sente sobrecarregado de verdades, conhecimentos e técnicas, pare, escute, sinta. Deixe que o silêncio te ensine. Deixe que o simples te cure, porque a alma não se alimenta de excesso. Ela floresce onde há espaço. O retorno ao centro. Depois de todas as buscas, de todas as perguntas, de todas as tentativas de se encontrar, chega um momento em que não há mais para onde correr. Porque o que você procura sempre esteve dentro de você. O centro é esse lugar silencioso que nunca se moveu, mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. Ele esperou, enquanto você experimentava os extremos, os excessos, os vazios, ele permanecia inteiro, sereno, vivo. O centro não é um conceito, é uma experiência, é a sensação de estar em casa sem precisar sair do lugar. É quando o mundo continua girando, mas você não gira com ele. Você respira, você sente, você permanece. Os grandes mestres vivem desse lugar, não porque não sentem o caos, mas porque escolheram não se perder nele. Eles retornam ao centro sempre que necessário, porque sabem que dali nasce a clareza, a força, a paz real. Você também pode voltar, agora mesmo, não importa há quanto tempo tenha se distanciado, não importa o quanto tenha se desencontrado, o centro nunca deixou de ser seu, basta fechar os olhos, silenciar e escutar. Você vai perceber que o silêncio não é ausência, é presença total, que a simplicidade não é falta, é abundância pura, que a dor não é inimiga, é passagem e que você nunca esteve realmente perdido, apenas distraído. Retornar ao centro é se reconectar com a sua essência antes das máscaras. É lembrar que não precisa provar nada para ninguém, que sua existência já é sagrada, que o simples fato de estar vivo é suficiente. Nesse lugar não há pressa, não há cobrança, só há espaço para escutar o que sua alma sussurra quando ninguém mais está olhando, para sentir o pulsar da vida do lado de dentro. Você pode ter andado por muitos caminhos, pode ter mergulhado em técnicas, terapias, práticas, mas no fim, tudo o que elas tentam fazer é te conduzir de volta para casa, para esse centro silencioso que sempre soube. E agora que você chegou aqui, talvez perceba, o que importa não é o quanto você sabe, mas o quanto você sente. Não é o que você conquistou, mas o quanto você se encontrou. O retorno ao centro não tem aplausos, não tem luzes, não tem plateia, mas tem paz. Tem verdade, tem você inteiro. Então respire, sinta, permaneça, porque o maior segredo não está lá fora, está agora em você. E se em algum momento desta jornada alguma frase tocou o seu coração, não deixe isso passar despercebido. Escreva aqui nos comentários o que te despertou. Não por validação, mas por presença. Porque quando você expressa, você ancora, e quando compartilha, você transforma o invisível em verdade vivida. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, volte aqui quando precisar. Ou envie para alguém que você sente que está pronto para ouvir com o coração. Nos próximos vídeos, vamos continuar cavando fundo, indo mais além, abrindo mais portais internos. Mas tudo começa aqui. Agora, no silêncio entre o que você era e o que está se tornando